veio à mente nesta prece de início dos nossos trabalhos, nós refletimos acerca do estado emocional corriqueiro que estamos manifestando diariamente ao despertarmos, ao retornarmos ao nosso estado de vigília. E prestemos mais atenção no que podem ser sinalizadores de que há algo no nosso mente, ou talvez nas experiências que temos na dimensão espiritual, reclamando maior. Desta forma, Senhor Jesus, imparável de todas as horas, nós te suplicamos as tuas bênçãos. Solicitamos igualmente a presença de amigos espirituais para que aclarem o nosso entendimento acerca do que neste encontro iremos abordar, de tal sorte que a mensagem do benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda seja para todos bem acolhida e sirva de estímulo para que não desistamos, em que pese as adversidades da vida que se apresentam no caminho. Especial atenção rogamos, portanto, Senhor, para o nosso lar, nossos familiares e para toda a humanidade. Ilumina-nos, permaneça conosco hoje e sempre. Bem, vamos lá. E o trabalho nos conclama a ação. Esse capítulo, ele vai trazer para nós a dimensão exata de como o mundo espiritual atua e eu acho que num ritmo diferente do nosso. Nós temos sempre uma necessidade mais premente, mais imediata, diante daquilo que apresentamos em nossas rogativas a Deus, mas a dimensão espiritual, aqui nos referindo aos espíritos superiores, aos espíritos bons, eles analisam essas nossas necessidades sob uma perspectiva diferente, aguardando o momento oportuno para que essas intervenções solicitadas elas ocorram nos momentos excepcionais, por certo. Eles nos dão esse suporte, mas nós vamos perceber que as ações elas são muito mais técnicas, mais carregadas de uma racionalidade que não se distancia da emoção e dos sentimentos nobres, por certo. Enquanto, via de regra, nessas situações mais dificultosas, nós somos movidos muito mais por uma carga emocional, e isso, por vezes, produz determinados desacertos nas nossas decisões. Bem, no nosso último encontro, programação reencarnatória, né, ou a programação reencarnacionista, ou a programática, né, reencarnacionista, nós começamos a perceber o quanto o mundo espiritual investiu para que Julinda viesse ter mais uma oportunidade, os preparativos para a composição da família. Então, a família não é um acidente, embora existam aquelas uniões desprovidas dos sentimentos que poderiam sustentar essa relação na linha do tempo. Todo encontro tem um fim. E há casos específicos, fora os automatismos da lei, em que recursos são investidos, recursos no sentido de planejamento, seleção dos pais, o prazo de permanência no plano terrestre de cada um, os objetivos que se espera serem atingidos. E, dentro dessa perspectiva, a parte
a parte final do estudo, do último estudo, vai nos apresentar uma espécie de linha do tempo dos acontecimentos que envolvem essa família até o momento em que o aborto ele é praticado, e o encontro, que é registrado por Filomeno, da genitora com Dr. Bezerra de Menezes, ela em desdobramento, em prece, e ele dando-lhe o suporte para o entendimento dos desafios e, por certo, ainda serão narrados no estudo que teremos, embora haveremos de nos deparar com outros casos, além desse de Julinda. Então, na continuidade, nós vamos perceber uma fala também de um capítulo basicamente dividido em duas partes. A primeira parte é uma espécie de introdução ou de finalização do capítulo anterior, fazendo referência a essas escolhas indevidas que, por vezes, quando estamos diante de uma reencarnação numa expressão feminina, e a depender daquele que se dirige para o nosso convívio vai mais proximal, e a mulher tem essa característica de acolher, né, no seu ventre um outro ser em formação. Isso tem um impacto profundo no seu emocional, nos seus sentimentos. E essas fugas que, por vezes, presenciamos, acredito eu que por força mesma da ausência do conhecimento acerca da imortalidade da alma, né? A maioria das pessoas observam a presença da gestação em suas vidas de uma maneira muito ainda, eu não vou nem dizer romantizada, infantil, mas muito aquém da realidade. Muito aquém da realidade. E Filomeno vai registrar, portanto, que o aborto em si sempre é um crime muito grave. Quando se escolhe praticar o aborto, é lógico que tem várias condicionantes. Aqui nós estamos fazendo referência à decisão que é tomada de forma consciente de interromper o processo gestacional, trazendo para si uma decisão sem levar em consideração o ser que está nessa reentrada. E quais são os complicadores que geraremos, né, a partir dessa decisão? Interpor um obstáculo que, para aquele indefeso, se torna intransponível, é carregar para si mesmo sofrimentos que Filomeno vai dizer assim, que as consequências, somente a contributo de muita aflição, o espírito predispõe-se a reparar. Então, sendo uma decisão tomada pela pessoa, sem que haja o amparo da lei, e sem que o risco da gestação não recaia sobre a gestante, essa é uma decisão difícil, que, uma vez tomada, vai gerar aflição. E a reparação, ela é dolorosa, facultando que a vítima, vejam que a condição desta decisão é colocar o reencarnante na condição de vítima. Vai permanecer ao lado daqueles que fomentaram a interrupção da sua reentrada no mundo das formas, em renascimento que ocorrerá futuramente sob densas cargas de ressentimento e de amargura. Mesmo que numa próxima gestação, reconsiderando o ato praticado, a depender da condição
estágio evolutivo daquele espírito, esse ressentimento e a amargura será um marco característico daquele rebento que retorna ao lar. É lógico que há ressentimentos e amarguras, portanto, são expressões de sentimentos e emoções que podemos experimentar em qualquer fase da nossa vida, mas quando isso é identificado, uma espécie de rejeição do filho em relação à mãe, sob a ótica espírita, é necessário que nós comecemos a nos preocupar e envidar esforços para diluir essa dificuldade de relacionamento quando se manifesta já na chamada primeira infância. E é interessante que, na sequência, nós vamos perceber que é elencada algumas consequências, são elencadas algumas consequências que o espírito, ao tomar essa decisão, por um processo de reparação, e a reparação aqui começa na experimentação da dor causada, embora exista um outro nível de reparação em relação à vítima. Então, ou nesta encarnação, ou em encarnações posteriores, a criatura vir-se-á diante de enfermidades de largo porte. Essas enfermidades de largo porte são aquelas doenças que consomem, por vezes, uma existência inteira de recidivas, de melhoras e pioras. Não foram elencadas as doenças, mas nós podemos perceber que há alguns casos de adoecimento que demandam anos a fio e que não são aparentemente a causa mortes, mas consome carga excessiva da vitalidade, e veremos um pouco mais adiante essa questão da relação da vitalidade e do fluido vital, e é justamente consumido como resposta ou evento-resposta ao crime praticado. Outras mulheres poderão sofrer, por exemplo, a dificuldade gestacional, portanto, experimentando uma reencarnação infecunda, não possuindo as condições para a geração de um filho, embora isto seja muito desejado por ela. Pode-se superar essa infecundidade por meio da adoção. E quantos não são os casos de espíritos recém-reencarnados que são adotados, e aí já com uma idade certamente avançada, entre os 3 e 5 anos, e eles trazem informações interessantíssimas. Eu me recordo que existia há uns 15 anos atrás uma revista chamada Revista Internacional de Espiritismo, e narra um caso de um casal cuja dificuldade de geração de filhos estava na mulher. Isso porque o primeiro filho, ele reencarna, e aos 3 anos de idade, ele vem a óbito. Olha como é interessante isso. Só que, nos momentos finais da vida dessa criança, já na sua fase pré-morte, a mãe muito sofrida emocionalmente, ao lado do bercinho, né, no qual estava internado o seu filho, segura ali as mãos e começa a chorar, já prevendo os últimos momentos de seu filho. Ele, com muita dificuldade, essa é a narrativa contida nesta revista, abre os olhinhos
E a criança fala para sua mãe: mamãe, não chore, eu vou voltar. Terminando de falar, fechou os olhinhos e depois desencarna. Naquela época, a família não era espírita, mas a dor, o sofrimento fez com que o casal buscasse o espiritismo, conhecesse um pouco os fundamentos doutrinários, e o tempo foi passando e nenhum processo gestacional produziu êxito. Então, eles resolveram adotar, porque o desejo de ser mãe e da paternidade levaram este casal a tomar essa decisão. E eles saíram, então, a procurar em orfanatos, em abrigos, em creches especializadas na prestação desse serviço de adoção. E, em dado momento, já quase desistindo, porque eles sentiam que, embora para algumas crianças houvesse algum tipo de conexão, aquela conexão não era profunda. Eles não queriam adotar um filho sem que essa conexão profunda se manifestasse nos dois. Então, saíram em um final de semana, foram visitar uma instituição especializada, e entra, e olha, e nada, e nada, e nada. E aí tinha uma última sala onde crianças de 3 a 5 anos estavam presentes. E vejam que havia se passado mais ou menos 5 anos depois da morte do seu primeiro filho. Eles entraram nessa última salinha e chegaram à conclusão que seria a última tentativa. Eles abriram a porta, olharam para as crianças olharam para eles e continuaram a brincar. Mas, de repente, surge uma criaturazinha escondida atrás da porta, vem sorrateiramente, os seus passinhos, devia ter mais ou menos 5 a 6 anos, segura na mão da mãe, e essa mãe tomou um susto, e quando ela olha, está aquela criança, a criança olhou para ela e disse assim: mamãe, por que você demorou tanto a vir me buscar? E naquele momento ela foi tomada de uma emoção profunda e acolheu aquela criança como sendo o seu filho. Segundo a revista, era justamente essa criança, o filho que havia desencarnado aos 3 anos e prometera à sua mãe que voltaria. Porque é muito forte essa ligação. E interrompê-la vai gerar, assim, consequências como estamos vendo nessa história muito difícil de Julinda. Mas outros poderão experimentar a frigidez, que é a ausência, né, do prazer no contato com o seu parceiro, a dificuldade de relacionamento com as pessoas, embora a gente não vá entrar em detalhes, mas são provações que, inevitavelmente, essas mães, elas terão que experimentar. E algumas, ainda na reencarnação atual, pós-evento abortivo, poderão experimentar, né, as neoplasias malignas e começar, quem sabe, a partir da dor, ressignificar a sua existência. Recentemente saiu uma reportagem, acho que é de 2023. Existia uma líder na Argentina do movimento pró-aborto, e ela era muito combativa, uma jovem à época de 19, 20 anos. E eles conseguiram, na Argentina, aprovar essa lei. E o mais interessante, ela engravidou, foi fazer o aborto e veio a óbito. A líder do movimento abortista, que fez com que a lei fosse aprovada, engravidou e experimentou do próprio veneno. Praticou o aborto e veio a desencarnar resultado dessa intervenção.
enfim. Mas vejamos, esse novo corpo em formação, e aí nós vamos tirar essa fala do livro, a mãe, juntamente com uma certa dose de participação paterna, empresta elementos que corporificam o ser. Desta forma, quando há esse processo de transferência de elementos, o espírito na condição feminina torna-se instrumento das leis da criação. Instrumento. Vejam a ressalva de uma lei que o honram, ou seja, a lei de criação honra o espírito feminino com a oportunidade de cooperar no processo da evolução, não lhe facultando interrompê-la sem que incida em delito de alta importância. Imagine que o espírito, quando reencarna, nós sabemos que a expressão do sexo ou a expressão do gênero, ela vem como uma necessidade de evolução. Então, o ato de gerar vida é uma oportunidade que Deus concede para que o espírito seja um instrumento da lei de criação. Portanto, é uma distinção. E não somente a gestação, depois todo o processo de acompanhamento, de educação daquele ser. Está aí que o aborto é um grave delito em relação à lei de conservação. Lei de conservação da nossa espécie. E aí nós vamos trazer dois adendos, retirados do pensamento de André Luiz, de Emmanuel, que estão contidos, esses pensamentos, na obra Perispírito de Zalmino Zimmermann. É uma síntese que Zalmino faz a respeito deste processo e a participação do perispírito. Vejam que Filomeno vai retirar da fala de Dr. Bezerra essa questão de que emprestando elementos que corporificam o ser. Que elementos seriam esses? E aí vejamos, portanto, o corpo denso, o corpo do futuro ser que se manifesta no mundo das formas, organiza-se tendo como fonte modeladora o perispírito. Ok, tudo isso é passivo. Cujas linhas de força do perispírito servem depois à sua sustentação. Os orientais afirmam que essas linhas de forças seriam os nadis, os meridianos, os pontos de acupuntura, por onde a energia vital ou o fluido vital circula de tal sorte que os nutrientes das células eles saiam da dimensão espiritual, cheguem até a dimensão física, dando a essa dimensão física o suporte para que as células funcionem de maneira ajustada. Bem, já desde os primeiros instantes da reencarnação, o perispírito do reencarnante, como se sabe, passa a servir de suporte ao embrião. O embrião em formação, ele é envolvido pelo perispírito do reencarnante, que lhe dá o suporte. Este embrião vai se desenvolver em grande parte graças aos recursos oriundos do estoque de energia vital da mãe. Então, nos primeiros momentos, a mãe é uma grande doadora de fluidos. Esses fluidos carregam toda a experiência afetiva, os sentimentos
que a mãe nutre em relação ao ser. Por isso que o reencarnante, ele recebe as impressões de aceitação, de recusa, o bem-estar que a sua presença produz, ou o mal-estar, o desconforto, as incertezas. E aí Isalmino vai analisar a questão mais profunda que está no livro Evolução em Dois Mundos. E tirando de André Luiz, nos apresenta à medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea em formação, sob o impulso automático, agora já do perispírito do reencarnante, contingente de energia vital ou bioenergia, também qualificada como princípio vital, resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura que vai servir de reservatório de vitalidade necessária à vida física, à reposição de energias gastas ou perdidas, o chamado duplo etérico. Então, o duplo etérico, a partir de um determinado momento do processo gestacional, e aí há alguns, assim, há uma ideia de que este duplo etérico ele começa a ser formado a partir da quarta semana de gestação. Aí pode variar um pouco menos, um pouco mais. Esse duplo etérico é o grande reservatório de fluidos. E como, logo após o nascimento, o corpo físico não está totalmente formado, há estruturas, por exemplo, a camada óssea protetora do cérebro, ela vai se fechando a partir do nascimento, porque a passagem pelo canal vaginal exige uma certa maleabilidade dessa área, porque senão não seria possível o parto natural. Nós temos o crescimento dos ossos, de toda a estrutura que vai se alongando até o limite máximo projetado para aquele corpo em formação, vai recebendo, já na fase da gestação, esse reservatório de energias. Aí chega, em determinado momento, a gestante resolve interromper por um motivo qualquer. O impacto disso nesse espírito, nós começamos então a imaginar. O trauma do processo abortivo dispensa qualquer comentário. Agora imagine essa informação vital que é transferida da mãe, carregando esse sentimento de repulsa. Vai ficar impregnado no corpo espiritual do que foi rejeitado. Então, é um crime grave. O processo gestacional ele precisa ser, eu acho que é um processo de educação da sociedade. E a única proposta filosófica, científica, com consequências morais que apresenta essa perspectiva é a doutrina espírita. Por isso que o espiritismo é o futuro das religiões, e não a religião do futuro. Os seus princípios ajudarão a sociedade a operar melhores escolhas. Daí, esses laços de família. Depois a gente comenta, Glécia, tá? Lá na parte final a gente troca essas impressões, se preocupe não. Então, os laços de famílias que são constituídos, elas,
Algumas famílias, como dissemos, elas vão ser submetidas simplesmente a um processo de automatismo. Dois jovens, dois espíritos se reencontram, formam uma família ao acaso e trarão para este núcleo familiar espíritos compromissados com estes dois, que também serão, eles comporão essa família por um processo de simples afinidade resultante de compromissos do passado. Mas há aquelas outras que são resultado de programações muito bem elaboradas, como vimos no capítulo anterior. Eu, às vezes, fico pensando assim, como é que foi o planejamento para que eu viesse à vida? Eu não faço a mínima ideia. Não tenho nem elevação espiritual para acessar essas informações, tampouco recebo as mesmas informações da dimensão espiritual. Se isso não acontece, é porque, neste momento, para mim, esse nível de acesso não tem relevância. Mas a gente pode fazer uma análise, por exemplo, de qual é a compromisso familiar a partir da percepção de cada um. Qual é a ideia principal que eu alimento, a ideia principal dos meus irmãos, qual foi a trajetória dos meus pais, a gente vai percebendo que são espíritos compromissados uns para com os outros. E houve um esforço muito grande da espiritualidade de reunir essa trupe para ver se, pelo menos a partir desta encarnação, nós conseguimos avançar. Então, a família tem por objetivo, lógico, né, sempre o aperfeiçoamento de cada um, dentro dos impositivos, das necessidades que entrelaçam essas pessoas e as mantêm. Então, a dissolução da família é um sinal de que há algo grave, talvez lá no início da sua composição, ou que durante a caminhada desse núcleo familiar não se percebeu, não se levou em conta os fatores do meio que estavam a fomentar essa desconstrução desses laços. Como hoje, por exemplo, nós estamos ouvindo, lendo e assistindo determinados indivíduos que pensam ou possuem uma visão social de que os pais não possuem direitos sobre os filhos. O único direito dos pais seria de procriar. E uma vez nascido, aquele ser não seria uma propriedade da família, mas sim de instâncias superiores, constituída aí pelos organismos do Estado. Tem algo errado no entendimento, porque não é isso que diz a doutrina espírita. A posição do espiritismo é completamente diferente em relação a isso. Bem, daí, achei interessante essa fala que está registrada na obra, que cada qual renasce nem sempre onde merece. Embora há casos em que o indivíduo renasce aonde merece, fez mérito, fez por merecer. Então ele vai ter uma família que é o resultado do progresso realizado, da afetividade construída entre seus membros, mas há aqueles que não estão submetidos a essa perspectiva. Vai renascer onde os fatores, as condições são-lhe mais propícias para o avanço. Então, há aqueles que renascem em núcleos familiares por mérito,
e aqueles que renascem em núcleos familiares, onde a condição daquela família, seja uma condição social, seja uma condição étnica, seja uma condição cultural, serão para o espírito reencarnante as mais propícias para o avanço. No livro Transição Planetária, por exemplo, não sei se está em transição planetária, acho que é alvorecer de uma nova era. É citado alguns casos de espíritos que estão vindo de Órion e alguns deles reencarnarão em núcleos familiares com muitas dificuldades socioeconômicas. Mas, dada a elevação desses espíritos, eles precisam desempenhar a tarefa neste ambiente para passar uma informação diferente para a nossa sociedade, quebrando esse paradigma de que os menos favorecidos, e aqui nós vamos usar essas expressões com grande aspas, ou seja, aqueles que estão em condição social adversa, que possuem no conjunto de seu orçamento recursos muito limitados, de que essas pessoas estariam fadadas ao fracasso sem nenhuma chance de mudança no seu status social. O que isso só acontece, por incrível que pareça, na Índia, porque lá tem uma visão de castas. E que em algum momento isso vai romper, vai se tornar insustentável. Então não há essa imobilidade social. Então, há muitos espíritos que estão reencarnando nestas condições para justamente comprovar o que a doutrina espírita tem dito a esse respeito. O progresso depende de cada um de nós. As nossas decisões, as nossas escolhas nos favorecem a esse respeito. Daí, nós vamos agora voltar, a partir dessa parte reflexiva inicial, a tratar de Julinda. E Julinda é apresentado para nós o seu quadro, a sua situação pessoal. Uma mulher imatura, ou seja, com pouco desenvolvimento do seu senso moral, desequilibrada, resultante dos seus desatinos da existência anterior, lembrando que sua mãe, na dimensão espiritual, de tudo fez para retornar, conseguiu, de alguma forma, reajustar o seu campo mental para a reencarnação, mas ela volta a uma nova existência com esses impulsos do passado transferindo os seus desajustes para o consciente. Isso gera esse desequilíbrio que foi muito bem trabalhado nos primeiros capítulos, a partir da aversão de Julinda à gestação por um ponto de vista distorcido em relação à sua forma corporal, com viciações, as viciações do passado, em especial os seus compromissos na área sexual, foram transferidas para a atual existência e imprimindo nela uma visão de que a forma física, segundo o seu entendimento, era de suma importância para a sua felicidade. Isso é o resultado de uma mente viciada. A forma física, para o espírito, é irrelevante. Precisa-se de uma estrutura física que lhe conduz até o final da existência. Muitas das vezes a aparência física encantadora, algumas vezes esconde espíritos tenebrosos, para que eles possam ser socialmente aceitos.
Julinda vivia, portanto, nessas malhas da obsessão sutil. Existe, não sei se é reencontro com a vida ou mediunidade, desafios e bênçãos. Um texto de Filomeno só sobre as obsessões sutis. E, em verdade, essas obsessões sutis são aquelas influências imperceptíveis acolhidas pelo indivíduo e que elas não aparentam sinais exteriores, mas no mundo íntimo a criatura vive um turbilhão de conflitos. Os conflitos pessoais potencializados pelo acolhimento dessas ideias que invadem a nossa mente de forma sutil e nos distancia do caminho, fazem com que eventos no campo mental sejam repetitivos, insistentes, e essa persistência, se nós não estivermos alertas, pode nos conduzir a outros níveis de comprometimento. Diante desse quadro, portanto, ela vai interromper o processo fetal, mas interrompido o processo gestacional, ela passa por uma consequência natural a ser envolvida pelo filho rejeitado, e essa aproximação continuada ou esse envolvimento continuado conduziu-a a um profundo estado de desequilíbrio mental. A sua condição no hospital é muito interessante também. Vamos observar. Alguém se recorda do nome do espírito que foi abortado? Vamos lá, R$ 1 de Big Big. Valendo. Ricardo, não, Marcos. Aí, tá ali, ó. Ricardo. Botar a colinha ali para todos. A colinha. Então, vejam que Julinda, dentro do hospital, ela está submetida a altas doses de sonífero, né? Porque os medicamentos utilizados, a intenção primeira era mantê-la em um estado aparente de tranquilidade. Àquela época, o sonífero era aplicado para que o paciente não desse problema. Quanto menos consciente ele estivesse, menos problemas os operários daqueles hospitais teriam. Só que doses excessivas de soníferos produzem um fenômeno de entorpecimento espiritual. O corpo físico ele fica em estado de aparente inatividade. É como um sono continuado, mas um sono em que o indivíduo vive um pesadelo. Bom, o sistema nervoso está saturado de drogas. Nós sabemos que essas drogas vão impactar o duplo etéreo. Então, a pessoa é projetada no mundo espiritual, mas no mundo espiritual, por força dos tóxicos que encharcam a estrutura física, ela não tem, no mundo espiritual, clareza do que está a acontecer. Então, o seu potencial de entendimento das ocorrências fica prejudicado. Então, em estado de entorpecimento espiritual, sabe, vamos fazer aqui um paralelo. Aquela condição de quando a gente vai saindo de uma anestesia e vai recobrando a consciência, e primeiro vem tudo, parece que em câmera lenta, uma imprecisão a respeito das feições das pessoas, às vezes a gente enxerga, mas não enxerga.
reconhece, mas não lembra o nome. Seria mais ou menos isso, esse entorpecimento que Julinda experimentava na dimensão espiritual. Portanto, ela semi-desprendida do corpo, sob o domínio de Ricardo, mas além deste problema, existiam os perversos residentes, aqueles espíritos sob o controle de um dirigente cruel e perverso, como veremos, que é intitulado de O Cruel Dirigente das Sombras. Nós teremos oportunidade de tratar algumas de suas características. Bem, esse cruel dirigente espiritual, né, atuava nos dois planos vibratórios, estabelecendo, por exemplo, diretrizes para infringir sofrimento nos internos, mas também na sua condição de justiceiro do além, de alguma forma, embora a justiça divina dispense estes personagens, eles acabam sendo instrumentos dessa mesma justiça, em que pese carrearem para si compromissos de grave monta por escolherem esse caminho. Então, ele se encontrava nessa condição de influência sobre os pacientes, mesmo quando em estado de vigília, mas também atuando nessa perspectiva de controle da população espiritual que ali gravitava. Não nos esqueçamos que em capítulo anterior nós tivemos a oportunidade de estudar a população do hospital psiquiátrico, dividida em 3 níveis: os pacientes, a equipe de suporte e a equipe ou os residentes espirituais. Os pacientes já estavam em sofrimento psíquico, agravado pela, muitas das vezes, a baixa qualidade dos servidores da saúde, que muitos deles eram instrumentos dos espíritos perturbados. Então, sem o saberem, eram instrumentos desse processo de dor. E a população invisível, composta por uma categoria dirigida, agora me fugiu o nome dessa alma cruel, eu acho que é Evídio. Depois vocês me recordem o nome do personagem que dirige essa instituição. Façam as suas consultas aí. Agora, olha que interessante. Esse ser era o antigo perverso sexólatra, ou um sexólatra perverso, desencarnado há mais de 50 anos, portanto, ou ele desencarnou no final do século XIX ou no início do século XX. Dependente do vício, do mau uso da função genésica, quando desencarna, ele é levado para a dimensão espiritual e lá, em percebendo, entre aspas, o seu potencial, porque ele é levado para uma região compatível com o vício que alimentava quando em vida, e ainda recebe um adestramento pós-mortem. Vejam, até para o mal o indivíduo se prepara. Então, ele foi treinado e deslocado, depois da sua formação, para ser o dirigente espiritual deste hospital psiquiátrico. E a gente achando que não há ordem no mundo. O caos que imaginamos existir, por detrás dele existe uma ordem que o sustenta. E o caos é uma leitura ainda imprecisa que realizamos dos eventos.
O mundo espiritual inferior é organizado? Sim. Imagine, então, a organização do mundo espiritual superior. Só que, via de regra, nós damos mais valor a essas organizações imperfeitas do que ao bem. Ao mal. O mal, na verdade, ele se manifesta porque o bem ainda não está consolidado em cada um de nós. Mas veja, foi preparado, lhe deram uma função de dirigente, mas mantinha intercâmbio com instituições congêneres. Ó, o benchmarking, marketing funcionando. Troca de experiências. Vejam que Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, ele fala sobre a importância dessa troca de informações entre as casas espíritas. O bem é articulado, mas os nossos irmãos que estão em estado de ignorância também o são. Só que o mal não se sustenta diante da presença do bem. As sombras não se sustentam diante da presença da luz. Então, é uma questão de escolha. Bem, para que a sua presença como dirigente espiritual fosse aceita, é lógico que a sua aparência não poderia ser outra senão a adoção de uma imagem representativa de uma figura mítica satânica. Então, essa figura mítica pode ser as mais variadas, desde as figuras míticas do mal produzidas pelos persas, lá do imperador Xerxes, acho que é Xerxes. Se nós olharmos a religião persa, ela já personificava essas figuras com aparências, e a aparência impõe medo, impõe respeito. Porque se ele estivesse travestido de um caráter angelical, o efeito não seria o mesmo. Então, além do conhecimento, essas apresentações grotescas impõem receio nos espíritos menos aclarados. E é um processo de auto-hipnose. Interessante, porque o indivíduo aceita e lhe é dito, olha, você precisa se travestir de determinada aparência para que a sua aparência imponha medo e respeito. Ótimo. Então, por um processo de auto-hipnose, ele vai ele mesmo trabalhando a sua mente, ideando ou idealizando, né? Por ideação, constrói a imagem. Por isso que a imaginação ela é muito importante para a criatividade. A imaginação constrói a forma no campo mental. Isso impacta no corpo espiritual, que vai se ajustando pela a propriedade da plasticidade e da porosidade. Essas duas propriedades entram em ação e o corpo espiritual vai moldar-se. Mas, sem o saber, era utilizado por mentes mais poderosas ainda do que eles, portanto, ele passava a ser um ser também submisso. Esse é o preço que se paga. Talvez o ditado popular que o indivíduo vendeu a alma ao diabo esteja aí representado nessa história, nessa narrativa a respeito desses chamados líderes de agrupamentos devotados ao mal. Bem, como é organizado, como esses espíritos atuavam? Ricardo lhe é entrevistado por esse dirigente espiritual, que narra o que Julinda fez
com ele. Então, ele decide, ela precisa ser julgada. Vejam que o estado espiritual, resultado da constante aplicação de drogas que a mantinham numa semiconsciência ou numa sonolência continuada, Julinda, portanto, no entorpecimento espiritual que lhe caracterizava a internação, em sucessivas oportunidades, ela era conduzida a simulacros de julgamento pelo crime. Isso nós vimos nos bastidores da obsessão, se não me falha a memória. Então, imagina que uma cena se repete e é uma cena traumática. Invariavelmente, vamos aqui não se falar a frequência, mas se as sucessivas oportunidades, significa que é uma após a outra, em que ela era levada a simulacros de julgamento pelo crime, quando se tornava ameaçada por aqueles impiedosos, então ela sofria um trauma emocional profundo na dimensão espiritual, isso mais lhe amplificava a questão da culpa, retornava ao corpo, encontra o corpo semi-ebetado pelas drogas, sem condição de manifestar-se, e depois voltava para um novo julgamento. É lógico que essas ações sucessivas vão imprimindo nos tecidos sutis da mente cada vez mais desajustes, ao ponto de nós encontrarmos aí a fala de um contínuo comprometimento a caminho da irreversibilidade. Ou seja, essa ação no campo espiritual, repercutindo no corpo físico, submetida a uma drogadição continuada, sem facultar ao espírito a recuperação de seus tecidos, sejam os tecidos do sistema nervoso, sejam as células neuronais, e aqui vem, né, nós já tivemos também a oportunidade de falar sobre isso, o sono tem uma função reparadora, mas não é o sono produzido por drogadição. Quando eu me submeto de forma continuada a estimulantes do sono, porque eu tenho algum distúrbio, eu não estou repousando o meu corpo de forma natural. Daí, muitos que fazem uso continuado de medicação para dormir, dormem, mas acordam. Por vezes, eu ouço relatos de pessoas acordarem muito desgastadas, principalmente no campo físico. A pessoa sente que ela apaga, mas acorda cansada. Porque não houve um processo natural, foi um processo induzido por drogas. Então, essa drogadição, ela está na dimensão correta, na dosagem correta? Não sei, eu não sou especialista, não posso aqui fazer juízo de valor. Apenas uma observação em relação ao que a gente ouve e em relação ao que nós encontramos nos estudos que realizamos. E o capítulo se encerra, portanto, apresentando quais foram essas primeiras providências. Bom, se Julinda está nesse entorpecimento espiritual, portanto, embora o seu corpo esteja num estado de inconsciência, o seu espírito não está de posse das suas capacidades plenas. Então, nós vamos perceber que Dr. Bezerra vai nos afirmar que, diante de tudo que ele analisou, daqui a 48 horas seriam tomadas as primeiras providências por reunião especializada, um atendimento especializado, que pudesse
tratar todos os personagens envolvidos nessa trama. Mas vejam, é aplicado sobre Julinda a terapia pelos passes. E é aplicado na dimensão espiritual. Essa primeira intervenção é na dimensão espiritual. E nós temos, além do passe aplicado, o suporte oracional que foi produzido pelos outros espíritos ali presentes. Filomeno de Miranda estava presente nessa atividade, e a oração associada por Bezerra de Menezes durante o momento em que ele aplica o passe. E o passe, a técnica ali aplicada, ficou muito claro para mim, pelo menos, foi o passe dispersivo longitudinal. Portanto, é aquela aplicação de passe que percorre a extensão do corpo todo. Julinda provavelmente estaria deitada, inconsciente. Isso não significa que o passe na casa espírita tem que ser deitado em uma maca. Não vou entrar nessas questões que são escolhas da casa. Aí a instituição é que vai analisar, porque o passe sentado para uma pessoa consciente produz o mesmo efeito. O passe, nesse caso, está em uma maca porque a paciente está inconsciente. Então, só esse apontamento. Aí, se ela estivesse consciente, poderia ser em pé, poderia ser, eu tenho que agachar? Não. O movimento que percorre do coronário até a região dos órgãos genitais, você pode fazer com a pessoa sentada, com a pessoa em pé. Porque percorre os centros de força que estão localizados dentro da área que acolhe estruturas funcionais dos nossos sistemas. Agora, 2 detalhes. Movimentos ritmados. Esse movimento ritmado significa há uma frequência, um tempo de início e fim. Então, chegou, voltou. Foi, voltou. É lógico que Bezerra de Menezes, pela sensibilidade magnética, deve ter chegado à conclusão de quantos movimentos foram necessários para que ocorresse a desintoxicação fluídica. Lembrando que esses fluidos tóxicos eram resultante do envolvimento de Ricardo, mais os desajustes produzidos pela ida e vinda constante a esses simulacros de julgamento. Ela era deslocada para uma região espiritual inferior, saturado de fluidos densos, e, além de tudo, existe o processo da drogadição. Então, tinha os fluidos do agente obsessor, os fluidos do ambiente para o qual ela era conduzida, os fluidos circundantes do ambiente hospitalar. Então, vejam que esse passe teve esta função. É o passe dispersivo. E depois tem uma expressão que eu confesso não ter encontrado a técnica de forma clara, porque o doutor Filomeno registra essa até como insuflando energias restauradoras. Depois de estudar algumas obras a respeito do passe, refletindo a respeito dessas obras, seria o passe de imposição de mãos.
Porque a imposição de mãos, ela tem esta função, você cessa o movimento e, a partir daí, você vai apenas doar. Agora, nós vamos doar aquilo que somos possuidores. Imaginemos o passista, que é desequilibrado emocionalmente, que faz uso continuado de fumo, de cigarros, de bebida, de comidas pesadas. Como estará o seu repositório de fluidos vitais, o seu duplo etérico? Porque será do duplo etérico que será doado. Aqui nós estamos falando do passista encarnado, tá? Na condição de Bezerra de Menezes, ele está doando fluidos de natureza espiritual. Tanto é que há um registro, né, de que da região do epigástrico, basicamente onde estão os hipocôndrios, que seria, se nós pegarmos na linha medial do tórax, e descendo as nossas mãos até as nossas costelas flutuantes, aqui nós temos o epicôndrio do lado direito, do lado esquerdo. Imagine que desta região, saindo jatos luminosos desta região e das mãos, a envolver o corpo de Julinda. Nós, na condição de encarnados, embora a nossa opacidade do corpo espiritual, conseguimos, acredito eu, de alguma forma, suplantados pelo suporte espiritual na hora do passe, seja ele um passe coletivo ou individual, há pessoas que chegam a visualizar essas filigramas de luz a saírem das mãos dos passistas. Quando é uma pessoa já elevada espiritualmente, da região do epigástrico, saem essas ondas de energia na direção daqueles que demandam o passe. Agora, interessante, na medida em que era aplicado o passe, Julinda contorcia-se, atingida pelas ondas vibratórias. Vamos tentar aqui dar um exemplo. Imaginemos que nós estamos envolvidos por uma espécie de gaze. Gaze é aquelas ataduras, tá? E elas estão muito apertadas. Se eu tenho uma ferida embaixo, quando essa gaze ela é retirada, isso produz um certo incômodo. E aí a gente puxa o braço ou dá aqueles espasmos musculares, se for na perna. A gente sente o desconforto. Então, esse contorcer do corpo físico de Julinda era o resultado dessa ação mecânica imposta por Bezerra de Menezes sobre a sua indumentária física. É como se ele estivesse lixando. É uma espécie de produto adstringente. Ele separa a sujidade do corpo sobre o qual essa sujidade está fixada, e o ato de retirar produz esse aumento da sensibilidade. Então, o corpo contorcia-se. Retirada essa sujidade, esses fluidos tóxicos, o corpo dela relaxou. Então, os músculos distensionaram. Acredito que a maioria de nós deve ter feito alguma sessão de massagem terapêutica para retirar nódulos ou tratar, por exemplo, uma contratura muscular. Quando o terapeuta, ele por pressão, ele encontra o nódulo ou o ponto onde a musculatura produziu aquele nó, é uma dor
E os primeiros movimentos são, mas depois aquela dor dilui-se e o músculo relaxa, volta à posição inicial. E o efeito é impressionante. Quando o corpo de Julinda relaxa, ela, em espírito, é atraída. Imaginemos que, neste momento, talvez por primeira vez, o processo de justaposição, ou seja, de fixação perispírito, corpo físico, para um sono reparador, ocorre após o ato, né, o crime cometido pelo aborto. Imagine que desde o momento que ela é internada, ela não teve a oportunidade do sono reparador por conta esse lixo fluídico que sobrecarregou o seu corpo físico, adicionando-se a isso os efeitos medicamentosos. Então, ela vivia num estado de semidesprendimento, dias afins. E esse semidesprendimento continuado é um prenúncio ou de um desajuste definitivo no campo mental ou de uma morte iminente da organização somática. Quando esses fatores impeditivos do acoplamento foram retirados, ela é atraída, lembrando que o corpo físico atrai o espírito, e esse é um processo regulado pelo nosso ciclo circadiano, Sol, presença solar, ausência solar, presença do Sol, diminui-se a produção de melatonina, portanto, estamos em estado de vigília. Anoitece, diminui a produção de melatonina, o estado de sonolência surge, nós adormecemos. Mas nós adormecemos, o espírito está unido ao corpo. Dorme, distancia-se do corpo, vai ter a sua jornada, quando o ciclo circadiano se completa no dia seguinte, retorna uma vez mais, une-se para este ciclo realizar-se até o final de sua existência. Só que Julinda estava impedida disso, pelo processo obsessivo, pelo uso continuado de medicamento, que levaria, portanto, ao estado aqui apresentado. Os fluidos salutares decorrentes da oração e do amor fraterno de todos anestesiaram-lhe os centros psíquicos, de alguma forma atenuando a aflição que a golpeava de maneira contínua. E daí Julinda experimenta este sono reparador. Foram ajustados também a programação para que Ricardo, da mesma forma, fosse atendido. Foram passadas palavras de estímulo por Dr. Bezerra de Menezes para sua mãe, para que ela confiasse, aguardasse, não perdesse a sua fé. Então, o tempo-resposta é um ensaio que Deus nos proporciona para que mensuremos o tamanho da nossa fé. Então, esse capítulo ele é muito interessante, porque nos momentos finais é que ocorre, eu diria assim, o ápice da experiência de socorro. O que vem antes é uma preparação, que é uma técnica que Filomeno usa muito nesse nosso estudo. Então, vamos concluindo por aqui, vamos ver se tem alguma. Acho que Jéssica fez algumas questões, vamos ver aqui. Responder aqui a primeira questão, que foi Glécia, que ela estava lendo, material sobre reencarnação,
e falava que, por vezes, os espíritos reencarnantes se aproximam da mãe antes mesmo da gestação acontecer. Ok. E que isso pode trazer já transformações, a mãe em seus aspectos psíquicos. Foi o que aconteceu com essa relação de Ricardo com Julinda. Quando ela engravidou, ele suplica. Aliás, há uma reunião antes do processo e ela recusa peremptoriamente. Inclusive, ali foi a primeira cisão. Lá nós sugiro aí que reveja o capítulo relativo a esse estudo. A primeira cisão no casamento ocorreu justamente pela intenção do marido de experimentar a paternidade. E Julinda estava negando, pelo receio de ser mãe, porque inconscientemente ela tinha a informação de que receberia uma pessoa com a qual ela teve um relacionamento e lhe fez muito mal. Então, a presença do reencarnante, já em sonhos, nessa fase preparatória, pode trazer esses desconcertos emocionais. A certeza da lembrança é que é a mais difícil. Por que eu estou acordando assim? Eu estou sonhando com criança? Estou amamentando? São vários recortes que traz essa característica. Quando é um espírito afim, a sensação é uma sensação agradável. Mas pode ser um espírito que tem afinidade com a mãe, mas a mãe não quer passar por um processo gestacional. A aflição que ela vai sentir não é em relação ao espírito que está no seu processo reencarnatório junto a ela. É pelas incertezas que ela tem se ela vai cumprir ou não o papel de mãe. Então, nem sempre a angústia que experimenta a mãe é resultado da presença do espírito que virá por meio dela, mas sim por aspectos da própria personalidade. Ah, não é o momento, eu não quero agora, eu não me planejei para isso, eu não quero ser mãe. Mas o espírito que está em processo de planejamento lhe quer muito bem, já tem um certo grau de evolução espiritual, mas precisa voltar para o cumprimento de uma missão. E por esta afinidade ela foi escolhida. Então, entender isso não é tão linear assim, como se pressupõe. Ah, estou angustiada, essa angústia é resultante desse espírito? Não, pode ser uma angústia da própria pessoa. Não vejo assim como uma linearidade. Deixa eu mandar uma coisa. Levando-se em consideração que a essência ativa do procedimento. Eu acho que foi essa questão do passe, né? Você substitui uma molécula malsã por uma molécula sã. O passe tem essa função. O passe dispersivo retira a camada de fluidos ruins e derrama ou sobreponha por uma camada de fluidos especiais, saudáveis, higienizados, né? Se a pessoa, depois de praticar o aborto, né, pode engravidar de novo e vir o mesmo espírito, vai depender de uma série de fatores. Pode ser o mesmo? Pode. Depois que as cicatrizes, aí eu digo, emocionais, forem devidamente sanadas, no espírito que foi rejeitado, ele pode retornar. Ou, para a expiação da mãe, ele pode retornar com mutilações, com processos de anomalias na formação física, resultante, então, que pode. Agora, é muito difícil a gente estabelecer, porque nós não temos a informação da história desses espíritos. O que nós sabemos é que o aborto é um crime grave, o espírito pode retornar? Pode. Pode ser o mesmo?
Pode. Vem saudável? Pode vir saudável, mas profundamente doente nas questões dos sentimentos em relação à mãe. Pode vir com alguma anomalia, né? A única forma de nós corrigirmos um erro é reparando. E não há reparação senão pelo amor. O amor não cobre a multidão de pecados. Então, se eu rejeitei um, eu posso amar vários. Trabalhar de forma voluntária em uma creche. Não necessariamente pela adoção. A adoção, perfeito. Se a gestação não puder ser mais conduzida por uma lesão qualquer produzida no útero. Mas eu posso ser provedora de muitos. Semanalmente ou diariamente, eu passo a exercer um trabalho voluntário, trabalhar junto às casas espíritas na evangelização. Então, há muitas formas de corrigir, mas não há nenhuma forma de correção senão aquela praticada com base no amor. Tomar ciência de que errou, não mais repetir o erro, e aí seguir em frente, amando. Ser mãe de todos é uma oportunidade. A mãe de todos. Então, ser mãe não é trazer para dentro de casa. O vizinho está com problema? Vai lá, acolhe o filho do vizinho, conversa, ajuda a mãe. Adotar, por exemplo, uma criança no sentido de prover os recursos necessários para que ela estude. Então, não faltar recursos para a merenda, não faltar recursos para a roupinha, o fardamento, o material escolar. Às vezes, não, eu quero pagar uma escola melhor para o seu filho. Então, há muitas formas. O importante é que nós amemos. Então, foram essas as considerações aqui que o pessoal colocou no nosso chat.